Gênesis 28, verso 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Vamos orar, gente, mais uma vez? Tema de hoje: sonho celestial. Quem quer ter um sonho celestial? Amém? Jacó teve um sonho celestial, não é? Sonhou com os céus, e teve visões, né, de Deus, e como nós precisamos disso também nos nossos dias. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que não apenas os céus estejam abertos, mas os nossos olhos estejam abertos para enxergarmos a glória do Senhor, essa glória que transforma, que toca, que muda, essa glória, ó Deus, que nos leva a mudança de vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, usa esse momento da Tua palavra para estar, ó Deus, redirecionando os nossos corações. Pai, usa a minha vida como instrumento da Tua graça, que a Tua unção esteja sobre mim, sobre os meus irmãos, sobre os nossos ouvidos e corações, e que possamos, em nome de Jesus, ter visões do reino de Deus, sonhos celestiais nesse ano que se inicia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui está uma ventania, mas tá bom. Tá quente, hein, gente? Meu Deus do céu. O capítulo 27... e a primeira parte do capítulo 28 de Gênesis, pouquinho antes então do que eu acabei de ler, relata um período muito delicado entre dois irmãos, Esaú e Jacó. Quem já ouviu falar de Esaú e Jacó? Dois irmãos, né? Jacó tinha enganado seu irmão, roubando-lhe o direito de primogenitura. E ao ser descoberto, Jacó foge para essa cidade chamada Harã, ou Padã Harã, com medo de ser morto pelo seu irmão. E além desse fato, dessa briga, né, entre os dois irmãos, havia uma outra situação em que ambos estavam enfrentando luto, porque o pai deles, Abraão, havia acabado de falecer. Resumindo, né, os ânimos, as emoções estavam todas ali à flor da pele. Veja o que diz em Gênesis 27:41. A Bíblia diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então eu matarei o meu irmão. Então Esaú estava planejando isso. Vou esperar passar um período do luto, né, do nosso pai, e vou à caça de Jacó por ele ter me enganado, e vou matá-lo. Rebeca, a mãe de ambos, descobre a intenção de Saul e avisa Jacó. E Jacó começa a fugir.
pé na estrada. Então é o que Jacó estava fazendo, certo? Jacó estava fugindo de Esaú, e aí Jacó, num determinado momento, para num lugar para pernoitar. Né? O sol já havia desaparecido, e aí então Jacó adormeceu, pegou uma pedra de travesseiro. Quem quer uma pedra esse ano de travesseiro? Não, né? Mas pegou uma pedra, a Bíblia fala isso, que ele pegou uma pedra como travesseiro, colocou a cabeça dele e teve um sonho. Nesse sonho, Jacó viu uma escada. A escada estava apoiada na terra e ela chegava até o topo do céu. E anjos subiam e desciam nessa escada, e ao lado da escada estava o Senhor. O Senhor estava do lado da escada e disse o seguinte para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Então Deus dá uma promessa para ele, faz uma promessa, e ele tem essa visão, e aí acorda e percebe que não era um sonho comum, mas era um sonho celestial, uma visão de Deus. E aí ele pega essa pedra, coloca ali, constrói uma espécie de uma coluna, joga óleo ali e diz: olha, eu não sabia que Deus estava aqui, mas Deus está aqui. Então esse lugar se chamará Betel, que significa a casa de Deus. Aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus. E aí Jacó faz alguns votos com o Senhor. Talvez você possa estar pensando assim: pô, pastor, mas Deus prometeu abençoar um homem que deu uma rasteira no irmão? Enganou Esaú, né? Roubou o direito dele de filho mais velho? E sim, Jacó se aproveitou da situação. Mas a Bíblia diz que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Estava com fome, fez pouco caso da bênção, que era uma bênção especial que normalmente era dada ao filho mais velho, o primogênito, e falou: olha, eu estou com fome, faz aí para mim um ensopado, e isso daí não serve para nada para mim, e vendeu para Jacó. Então a bênção foi transferida a Jacó, porque Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então, estavam os dois errados aqui, mas havia um propósito de Deus de abençoar Jacó e fazer algumas coisas por meio da vida de Jacó. Deus fez também, através da vida de Esaú, algumas coisas, mas o foco aqui é Jacó, certo? O sonho que ele teve. E eu queria falar sobre algumas coisas que tem a ver com o nosso tema, né? Eu tenho trabalhado um pouco aí no tema de 2026, que é esse tema da denominação Céus Abertos, para falar sobre o que acontece quando os céus se abrem, no local em que os céus se abrem. Né? Eu falei algumas coisas já no culto de passagem de ano, venho falando, e hoje eu quero continuar nessa temática. Então a primeira coisa que eu consigo enxergar no texto aqui é que o local onde os céus se abrem é o local do cumprimento das promessas de Deus. Quando os céus se abrem, as promessas de Deus se cumprem. E é o que está acontecendo aqui, e nos versículos 13 até o versículo 15 a gente vê isso. Deus está dizendo: olha, todos os povos serão abençoados por meio de você. Aonde você colocou a tua cabeça, essa terra que você se deitou, eu te darei de norte a sul, leste a oeste. Então, ali Deus fez promessas a Jacó. E esse local, né, que pode ser qualquer local onde Deus desce, vamos dizer assim, é onde o Deus da história e de todas as gerações, ele se revela. Ele se revela relembrando a cada um de nós o que ele tem para nós. Então pense nessa cena. Eu até pensei hoje na mensagem, mas não fiz isso. Eu cheguei meio em cima do horário de colocar uma escada aqui assim, ó, apoiada aqui, ó, nessa parede aqui, para você visualizar melhor, né? Mas imagine uma escada aqui. Então Deus descendo essa escada, os anjos subindo e descendo, e nesse lugar, que é um lugar concreto, real, num determinado período da história da sua vida, por exemplo, é um lugar onde Deus desce e Deus faz promessas, ou Deus até relembra de promessas que nós nos esquecemos, certo? Fica evidente por esse texto que há um intercâmbio entre o celestial e o terreno. É o lugar onde o céu e a terra se encontram. Lembra daquela música?
Os céus se unem à terra como um beijo apaixonado, não é alguma coisa assim? É o local onde o céu e a terra se encontram. O Altíssimo desce as escadas celestiais para pisar na terra e falar conosco, aleluia. Isso é muito doido, é maravilhoso. Pense nisso, Deus descendo a escada, ele está lá no topo, num lugar alto, no céu, no trono, e ele desce, toca a terra para falar conosco. Olha, eu tenho uma agenda com você, eu tenho uma promessa para você, eu preciso aparecer para você, eu preciso falar com você. E nós sabemos pela Bíblia que onde Deus pisa é terra santa, é solo sagrado, certo? Onde Deus pisa é terra santa, é solo sagrado. E onde Deus pisa sempre é exigido de nós uma postura de temor e de reverência. Lembra de Moisés quando ele se aproxima da sarça ardente? E Deus diz, tira as suas sandálias, né? Porque o lugar onde você está pisando é terra santa, é local santo. Então eu queria dizer para você hoje que em 2026, prepare-se para encontrar com Deus em dias aparentemente comuns, em dias inesperados. Era um dia comum. Esse homem estava com um problema de relacionamento, pegou uma estrada, um caminho, foi tirar uma soneca, foi dormir, como a gente faz todos os dias, e nesse dia, exatamente nesse dia, teve um encontro com Deus, teve um sonho celestial. É importante dizer também que é Deus quem define o dia, o local e os meios. A agenda do céu invade a terra. É isso, né? E nós fazemos os nossos planos e as nossas agendas, né? Não sei você, mas todo ano, quando chega assim lá para o dia 15, 20 de dezembro, eu já corro na papelaria e compro uma agenda. Eu não gosto de agenda no celular, eu gosto de agenda no papel. Eu gosto de coisa de papelaria, sabe? De grifar, colocar coisa colorida, escrever mesmo. Só que sempre eu penso isso. Eu estou planejando, colocando algumas coisas no papel, talvez você no celular, mas na hora que Deus quer bagunçar a nossa agenda, Ele vai bagunçar. Ele vai descer. Ele vai tocar, Ele vai se revelar. E aí, tem hora que você vai ter que rasgar os teus planos e a tua agenda, porque Ele vem invadindo a terra, pisando na terra, e aí nós só temos uma postura de adoração, de reverência e de obediência a Ele. Então esses encontros são lembretes vívidos de que o céu governa a terra. Não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. O encontro pode acontecer numa sarça ardente, né, como foi com Moisés, pode acontecer por meio de um sonho, como aconteceu aqui com Jacó, pode acontecer esse encontro por meio da compaixão de um bom samaritano, né, que viu alguém ferido no meio do caminho e socorreu, e pode acontecer num dia como esse, num culto de Santa Ceia. Sim ou não? Pode acontecer, não é? Então eu queria repetir o seguinte: é Deus quem define o dia, o local e os meios. É Deus quem faz assim. Então tome cuidado para não dizer assim, olha, Deus, se o Senhor falar comigo tem que ser assim, assim e assim. Nós queremos ditar para Deus o jeito que Ele vai aparecer para nós. Olha, Deus, se o Senhor não aparecer no meu quarto hoje, a 1h da manhã, se a luz não der umas piscadas assim, se eu não sentir um arrepio tal, eu não vou entender que é o Senhor. Nós queremos definir, mas é Deus quem define. Então Jacó estava ali, na dele, e foi visitado por Deus. Então, esse local onde os céus se abrem, e se isso acontecer na minha vida, na sua vida, se isso acontecer hoje, é um local onde as promessas de Deus serão cumpridas. As promessas de Deus serão cumpridas. E eu estou ansioso para ver essa escada e para ver os anjos subindo e descendo, e Deus junto, né? Derramando das promessas dele aqui entre nós, cumprindo promessas nas nossas vidas. Essa é a minha expectativa. Essa é a minha oração. Deus, em nome de Jesus, cumpra em nós aquilo que o Senhor prometeu. E a Bíblia diz que Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir. E Deus é fiel para fazer também infinitamente mais do que nós pensamos, imaginamos, falamos, oramos, infinitamente mais. Bom,
duas promessas que aparecem aqui, que eu creio que nós podemos pegar para nós. Primeiro, a promessa de que muitas pessoas nesse ano serão abençoadas por meio da sua vida, do seu testemunho. É isso que ele diz para Jacó: Jacó, você será uma bênção, a partir de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Em geral, abençoados pelo estilo de vida que exalta Cristo. Alguém que exalta Cristo, alguém que tem um estilo de vida que agrada a Deus, é alguém que abençoará outros. E será um testemunho vivo, uma carta viva, uma Bíblia aberta diante das pessoas. E como isso acontece? Acontece pela forma de você estudar, trabalhar, o jeito que você lida com as pessoas, né? O amor, o respeito pelas pessoas, sejam da tua família ou não. Esse estilo de vida que agrada a Deus pode acontecer, deve acontecer por meio do serviço ao próximo, o serviço a Deus, o serviço ao próximo. Pode também acontecer por meio da humildade, da fé e da dependência de Deus, entre outras coisas. Então, nós abençoamos outros quando nós vivemos um estilo de vida abençoador. Quando nós somos abençoados para abençoar. Então, muitas vezes, principalmente no início do ano, nós pedimos bênçãos para Deus, né? Só que Deus está dizendo assim: olha, não, eu quero te abençoar, sim, eu quero transformar a sua vida, mas não para por aí. Não se trata só de você. Você será uma bênção para que você possa abençoar os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos, pessoas que eu vou colocar no teu caminho, na tua estrada. Então essa é uma promessa que Deus fez a Jacó. A segunda promessa, Deus disse para ele o seguinte: eu estarei com você, Jacó, em todo o tempo. Eu andarei com você. E aqui eu estou repetindo algo que já foi falado alguns dias atrás também. E a promessa de companhia, ou da companhia de Deus, por que ela é importante ou essencial para nós? Porque a companhia de Deus nos fortalece. Pô, se Deus está comigo, a quem eu temerei? Então isso me fortalece, me encoraja, me anima, dá direção à minha vida, porque se Ele está conduzindo a minha vida, eu tenho direcionamento. E a presença de Deus, a garantia da presença de Deus, também mostra o cuidado de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou te encorajando, te fortalecendo, te direcionando, te animando, e eu estou cuidando dos teus passos, eu estou cuidando da sua vida. Há uma promessa, e agora eu quero fazer uma ligação com a ceia, que a promessa é que Ele voltará para nos buscar. Não é? É uma promessa para nós hoje, que a gente tem que relembrar dela. 1 Coríntios 11, 26. Sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Então, o local onde os céus se abrem é o local do cumprimento das promessas de Deus. Que promessas de Deus se cumpram hoje, nesse local, nesse dia, da forma que Ele quiser. Ok? Em nome de Jesus. Segundo, o local onde os céus se abrem é o local da revelação. É o local onde os olhos se abrem. Perceba no versículo 16 que Jacó diz o quê? Ele acorda do sono, imagino eu meio assustado, e diz assim: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Mas agora eu estou sabendo. Agora eu estou sabendo. Agora os meus olhos foram abertos. Não sei se você vai lembrar do texto de Lucas, capítulo 24, versos 13 a 34. Um texto lá no final do Evangelho de Lucas, onde Jesus se encontra com 2 discípulos no caminho de Emaús. Lembra desse texto? E os 2 discípulos estão caminhando, meio borocochô, tristes, desanimados, né? Sem esperança no coração, estão, né, aquela coisa, né, de terem perdido o mestre. Jesus havia morrido de uma maneira horrorosa, vergonhosa, pública, e eles estão lá conversando, e a Bíblia vai dizer assim, no versículo 15, Lucas 24, 15. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Ó, eu já imaginei Jesus descendo da escada.
ressuscitado. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus se aproximou, começou a andar com eles, os céus já se abriram, mas eles estão com os olhos fechados ainda. Para eles, Jesus era um outro viajante. E Jesus se aproxima. Olha, sobre o que vocês estão conversando? Pô, só o senhor que não sabe? Só o senhor que não leu o jornal, não viu as notícias, as últimas notícias, os últimos acontecimentos? E aí, um pouco à frente, no versículo 30, a Bíblia vai dizer assim. Aí Jesus começa a falar sobre a palavra com eles, começa a fazer uma exposição da palavra, e a Bíblia diz que o coração deles começa a queimar, começa a arder. Quando chega no verso 30, Jesus já se assentou à mesa com eles. E aí a Bíblia diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Que tremendo isso, gente. No partir do pão, os olhos foram abertos e eles reconheceram. Uau, quem estava aqui conosco? Esse viajante, essa pessoa que se aproximou é Jesus. Jesus vive, Jesus ressuscitou. Os olhos foram abertos. No versículo 35, eles saíram contando para os outros agora. E a Bíblia vai dizer, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, num dia comum, num dia ordinário. E como Jesus fora reconhecido por eles quando ele partia o pão. Quando ele partiu o pão. Eu tenho uma expectativa hoje, que ao tomarmos a ceia, ao comermos do pão e ao bebermos do cálice, os nossos olhos se abram. Porque do que adianta os céus abertos se os nossos olhos estiverem fechados? Percebe? É triste. Pensa nisso, Jesus aqui, ó, do lado da mesa. Mas pela fé nós não conseguimos ver. A escada aqui, ó, anjo subindo e descendo. O Cristo ressuscitado aqui, mas a gente não consegue perceber. O nosso coração não queima. É triste, muito triste. Então eu espero que aconteçam as duas coisas, que os céus se abram nesse local, que os nossos olhos se abram para perceber, para discernir a presença de Jesus, daquele que venceu a morte e está entre nós. Sim, ele está entre nós porque nós estamos reunidos no nome dele. E eu espero que algumas pessoas aqui tenham visões de Deus. Verdade. Se você tiver, depois você conta para nós, ok? Algumas ponderações em relação ao texto de Lucas. Como é lindo e misterioso a forma sutil que Jesus aparece e caminha com eles. Porque se Jesus chegasse chegando, talvez eles iam se assustar, não é? Se Jacó tivesse assim, tido um encontro assim com um anjo grandão, lembrei aqui das crianças, né? O anjo grandão, Deus grandão, ou direto assim, talvez Jacó ia se apavorar. Mas percebe como Deus se aproxima de forma sutil? Percebe a graça? Como Deus toca de leve, como Deus é respeitoso com a gente? Também percebe que no texto de Lucas, como é impactante a forma que Jesus nos faz relembrar das Escrituras, para que o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança volte a ser ativada, a ser estimulada. Foi assim com eles. Antes dos olhos se abrirem, o coração já estava queimando, porque Jesus começou a expor a palavra e o coração começou a queimar. O coração precisa queimar antes dos olhos se abrirem. Crê nisso ou não? O teu está queimando? Não é de calor, não. Calor do Espírito eu estou falando agora, tá bom? Teu coração está queimando? Pela fé, pela palavra. Há uma outra coisa também. Quando eles perceberam que era Jesus, lá em Lucas, eles queriam que Jesus ficasse ali. Fica mais. Permaneça mais tempo conosco. Não queremos ir embora rápido. E
Todos na Bíblia que receberam a visitação de Deus, todos, apesar do temor, apesar de tremer as pernas, desejaram mais. Fica mais. Vamos fazer aqui uma tenda para todos nós? Posso te oferecer uma refeição, um banquete? Todos eles quiseram mais. Então, se os céus se abrirem nesse local, se os nossos olhos se abrirem nesse local, nós não vamos querer ir embora. Ô pastor, mas eu tenho que trabalhar amanhã, ou depois da manhã, tá? Mas é gostoso, né, gente, na igreja, quando o culto é um culto inspirador e quando Deus se faz presente, e a gente fica tudo parado na igreja, e os diáconos assim, pelo amor de Deus, vamos embora, eu quero apagar a luz, quero fechar a igreja, mas ninguém quer ir embora, não é gostoso? Há uma comunhão, há uma presença de Deus, e onde Deus está, nós queremos estar também, é ou não é? Nós queremos estar. E também é revelador como os nossos olhos se abrem diante da mesa, diante do partir do pão, que foi o que aconteceu com eles. Nós temos aquilo que chamamos de revelação. O que é revelação? É algo que estava escondido, que eu não estava vendo, eu não estava percebendo, e que agora vem à luz. É revelado para mim. Quem é do meu tempo sabe, lembra das fotografias, né? Que a gente tirava a fotografia, saía lá o filme, você não via nada, ou quase nada. E aí tinha que ir para um lugar para revelar a foto, para aí você ver a foto, ficou boa, ficou legal, não é? Mais ou menos isso. Agora preste atenção no seguinte. Paulo vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versos 11, 12, 14, o seguinte: ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Agora presta atenção, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não tem como ter os olhos abertos se eu não tenho o Espírito, se eu não tenho essa ação do Espírito na minha vida. E como eu recebo o Espírito? Entregando a minha vida a Cristo pela fé. Se eu não nasci de novo, se eu não nascer de novo, eu não tenho o Espírito. Se eu não tenho o Espírito, eu não terei sonhos celestiais. Qualquer palavra, qualquer testemunho que alguém conte e que é espiritual, se você não tem o Espírito, você não discerne e você vai dizer: o pastor está louco. Essa pessoa que deu testemunho aqui está doida, está louca. Eu lembro de um amigo que eu estava tentando evangelizar, ele olhou bem nos meus olhos e falou assim: cara, você está louco. Você está doido, cara. Que eu comecei a falar de coisas espirituais e daquilo que Deus estava fazendo na minha vida, e ele não era convertido ainda, não tinha entregue a vida a Cristo. Ele olhou mesmo assim, bem sincero: você está doido, cara. O que fizeram com você? Você está maluco? Tô doido. Tô doido sim. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, é a loucura de Deus. A sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. É loucura. Para quem não é espiritual, é loucura. Imagina Jacó chegando para alguém dizendo assim: olha, eu tive uma visão, uma escada, anjo subindo, descendo, Deus fazendo promessa de... Para mim, alguém que não é espiritual não vai entender isso, não vai aceitar isso, de jeito nenhum. Imagina os dois discípulos no caminho de Emaús: nós vimos Jesus, ele falou conosco, nosso coração ardeu, ele partiu o pão e ó, pum, desapareceu. Desceu a escada e subiu rapidinho. Você contar isso para quem não é discípulo, tanto é que os dois foram contar para os outros discípulos que tinham visto Jesus. Então, isso é importante, ok? Focar aqui e enfatizar. Você precisa ter esse ano um encontro com Jesus. Se ainda não teve, entregar a sua vida a Cristo. Dizer: Deus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero discernir as coisas do Espírito. Eu quero que o Espírito Santo more em mim. Não tem como eu ter uma vida nova se eu não nascer de novo.
Não tem como, eu vou ser um religioso. Eu vou ficar sempre ouvindo a história dos outros, mas eu mesmo não vou ver nada. Não vou ter nenhum testemunho para dar. E chega uma hora que isso cansa. E é por isso que muitas pessoas não permanecem. Porque quem gosta das coisas celestiais é só quem é celestial, é só quem é espiritual. Só quem é espiritual. A igreja é espiritual. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então não tem como eu amar a igreja, não tem como eu amar os louvores que são cantados na igreja, não tem como eu amar a palavra de Deus se eu não tenho o Espírito de Deus, se eu não tenho a mente de Cristo. Outra coisa também importante, do que adianta Deus me mostrar algo se eu não estou disposto a obedecer? Por que Ele ia mostrar algo para mim? Eu não estou disposto a obedecer? Por que Ele me mostraria um caminho se eu não estou disposto a andar por esse caminho? Acho que Deus não vai ficar desperdiçando sonhos celestiais, né? Ficar jogando sonhos assim. Então Deus está mostrando a Jacó um caminho. Deus está mostrando a Jacó novas possibilidades. Deus está dando a ele promessas. Deus está falando com ele. E agora não tem mais volta. Não tem mais volta. Jacó vai ter que entrar por esse caminho. Jacó vai ter que agora pegar a agenda de Deus na mão e seguir a agenda de Deus. Então o local onde os céus se abrem é o local da revelação. É o lugar onde nós temos os nossos olhos abertos. Na teologia é usado um termo também que é iluminação. Nós somos iluminados no nosso entendimento. Terceiro, o local onde os céus se abrem é o local de pertencimento. Veja que Jacó recebe a promessa, aí Jacó diz o quê? Eu não sabia que Deus está aqui, mas Ele está, agora eu percebi que Deus está aqui. E aí Jacó vai dizer assim, aqui, esse lugar onde Deus pisou, onde Deus desceu, que lugar seria a não ser a casa de Deus? É a morada de Deus, é o lugar onde Deus mora. É Betel, é a porta dos céus, ele usa essa expressão, a porta dos céus está aqui. E essa porta, irmãos, está acessível a todo aquele que crê em Jesus, que é a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é a porta dos céus, não é? E quem crê em Jesus tem acesso aos céus. O local onde os céus se abrem aponta para uma nova pátria, para uma pátria superior, uma pátria que é celestial. O próprio Jesus disse que nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo, por isso o mundo nos odeia, nos persegue. Por quê? Porque nós denunciamos as suas mentiras e os seus ídolos. Estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Moramos aqui em Rio Claro, no estado de São Paulo, no Brasil, mas nós somos de uma outra pátria, de um outro lugar, que é a pátria celestial. E perceba que essa é a casa de Deus, mas é a nossa também. É a casa do nosso Pai. É a nossa casa também. E Jesus também prometeu que iria, mas iria nos preparar um lugar. Então, o lugar onde os céus se abrem é um lugar de pertencimento. Eu faço parte desse lugar. Eu sou filho, eu sou filha, o meu pai está aqui. Essa é a casa de Deus, essa é a casa do Pai. E eu me sinto pertencendo, eu não sou um forasteiro, eu não sou um estranho, eu não sou um bastardo, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Amém? É isso que está acontecendo. Um novo e vivo caminho nos foi aberto pelo sacrifício de Cristo. Essa é a escada que nós precisávamos para chegar até Deus. Essa é a escada. E não chegar até Deus de uma forma arrogante e autossuficiente, como aconteceu lá com os moradores de Babel, que tentaram construir uma torre que alcançava os céus. Homens tentaram chegar até os céus, construir uma torre, porque eles não queriam mais ser esparramados e queriam tornar o nome deles famoso. Eles queriam ser famosos. Não é disso, não é? Então, nós estamos falando de alguém
que primeiro desceu a escada, Jesus, tocou na terra, se fez um de nós por amor de nós. E aqueles que não descem com Cristo não podem subir a escada. Essa escada, essa é a porta, Jesus, que nós precisávamos para chegar até os céus. Ninguém chega por outro caminho. Ninguém chega por outra escada. Pode construir torre, pode construir o maior arranha-céu do mundo, pode ir para o espaço. Não vai chegar no lugar. Não vai chegar. Olha que lindo que Paulo diz em Efésios 4:10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aleluia, aleluia. Percebe, irmão e irmã, que primeiro há um movimento de descida, para depois acontecer um movimento de subida? Esse é o jeito de Deus. Primeiro se humilhe, primeiro se esvazie, primeiro pé no chão, na terra. Esse é o teu lugar, esse é o teu povo, essa é a tua igreja, esses são os seus amigos, os seus vizinhos. Primeiro, pé no céu, depois pé na terra, para depois você chegar no céu. O que nós queremos fazer? Já dar um pulo direto para o céu. Nós somos tão espirituais, ou queremos ser tão espirituais, que nós negamos a nossa humanidade. Nós negamos a nossa humanidade. Nós queremos ser celestiais, mas nós não queremos ser terrenos. Jesus se fez homem, nós queremos nos fazer de deuses. Torre de Babel, não é? Homens pretensiosos que queriam, quem sabe, invadir os céus e tomar a força. Mas o jeito de Deus tem que ser o nosso jeito. Se nós somos cristãos, filhos de Deus, esse tem que ser o nosso jeito. Olha como esse texto de Gênesis tem muito a ver com o nosso texto base do nosso tema de 2026, que está lá em João capítulo 1, 51. Olha o que Jesus disse: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Jesus disse isso, né, para as pessoas. E a igreja hoje é o seu lugar de pertencimento, é a família de Deus, é o povo de Deus. A igreja hoje é o lugar de acolhimento, é o lugar de cura, é um antegozo ao lar celestial, com todas as suas imperfeições. A igreja terrena, real, local, concreta é imperfeita, mas é o antegozo do lar celestial, é o corpo de Cristo na terra. É o corpo de Cristo na terra. Veja o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Então pense nisso, você é uma pedra viva que está sendo colocada num edifício, que é a casa espiritual de Deus, mas que tem representatividade aqui na terra por meio das igrejas locais. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. A casa de Deus é o salão de festas onde acontecerá o enlace matrimonial entre Cristo, que é o noivo, e a sua igreja, que é a noiva. É isso. A casa de Deus é esse salão de festas. E quanto à ceia? A ceia é a entrada. Sabe quando você vai num casamento, não tem uma entradinha? É uma entrada, passa umas comidinhas antes para depois vir o prato principal. Então a ceia é a entrada que antecede o banquete nupcial que nos espera na casa do Pai. E o dia se aproxima. Glória a Deus por isso. O dia se aproxima. Então nós estamos aqui apenas treinando, já experimentando um pouquinho dos céus na terra. Mais ou menos isso que está acontecendo hoje aqui, na ceia. Mas lá será uma festa muito maior, muito mais gloriosa, com muito mais gente, né? E diante do noivo, né, acontecerá um casamento, um enlace definitivo entre a noiva de Cristo e o noivo, que é Cristo. E para terminar, o local onde os céus se abrem é o lugar do compromisso. Vocês perceberam aqui no final do texto de Gênesis?
Versículo 20 até o 22, Jacó fez um voto a Deus. Falou: se o Senhor me guardar, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der comida, se o Senhor me proteger, de tudo eu lhe darei o dízimo. Jacó assume um compromisso com Deus. Então o local onde os céus se abrem é o lugar das decisões, é o lugar dos votos, é o local da responsabilidade diante da visão celestial que eu tive. O local da mudança, porque Jacó, que significa enganador, será mais à frente tocado por um anjo na coxa e vai ser transformado para ser uma bênção para todas as nações. Jacó, o enganador, se tornará Israel, que significa príncipe de Deus. E a partir de Jacó, que se tornou Israel, vieram as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos de Israel, tinha uma delas, que era a tribo de Judá, e da tribo de Judá veio o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, eu tenho falado que o Saulo virou Paulo, né? Lembra? Mudança de nome, mudança de vida. Agora nós temos o Jacó, que é um enganador, o trapaceiro, se tornando Israel, aquele que luta com Deus, príncipe de Deus, príncipe de Deus. E aí, um pouco mais à frente, depois desse homem ter lutado com o anjo e de ter o nome dele mudado, vai acontecer uma das mais lindas reconciliações descritas na Bíblia. Jacó agora vai ter um encontro com Esaú. Esaú que estava soltando fogo pelas ventas, cheio de rancor, cheio de amargura, o irmão queria matar Jacó. Vai acontecer agora um relato na Bíblia de um encontro maravilhoso entre esses dois irmãos, um encontro de perdão, de reconciliação, onde um vai abraçar o outro, onde um vai molhar a blusa do outro de tanto chorar, e eles vão se perdoar. Percebe, irmãos, que esse local é um local onde acontecem mudanças, e onde nós temos que assumir novos compromissos, não é? Eu diria também que dificilmente você fará um compromisso com Deus e com a igreja se você não se reconciliar com o seu passado. Se você não se reconciliar com o seu passado, você não vai firmar com Deus, você não vai firmar com essa igreja e com igreja nenhuma. Não vai. Então eu creio que hoje também é uma oportunidade para que, em primeiro lugar, você perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo, seja generoso, generosa consigo. Perdoe quem te feriu. Perdoe, quem sabe, um líder que te machucou, que usou a sua vida, né, que abusou da sua boa vontade. Perdoe. Porque se nós carregarmos essa amargura, continuarmos com esse rancor, é muito difícil assumir um compromisso, porque a gente fica a risco. Eu estou com a ferida aberta, então eu dou alguns passos, mas todo mundo é igual. Né? Se eu me aproximar muito, se eu me envolver, vai que eu me machuco de novo. Então eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso me reconciliar com o passado. Senão eu não vou assumir compromisso nenhum com ninguém. Concorda, irmãos? Nós assumimos. Então antes de Jacó se tornar uma bênção para todas as nações, ele teve que passar pelo irmão dele. Não deu para pular essa etapa. Não deu para avançar de fase. Ele teve que ter uma conversa, um encontro difícil com Esaú. E que foi maravilhoso. Agora então Jacó está com a consciência limpa. Jacó está leve, está tranquilo para assumir os compromissos que ele fez com Deus. Para cumprir aquilo que ele prometeu a Deus. O profeta Isaías diz no capítulo 43, versos 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Vocês não estão vendo? Os olhos não estão abertos? Até no deserto. Eu amo o jeito que o profeta termina. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. O ermo é um lugar deserto. Seco, difícil. O que Deus está dizendo hoje é o seguinte: eu vou fazer algo novo até onde há sequidão e impossibilidades. Alguém já viu um riacho no meio do deserto?
uma lagoa, um rio correndo no meio do deserto? Então é isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. E a minha oração então, hoje, e eu quero que você se una comigo aqui, no final, antes da gente tomar a ceia, é para que a gente tenha um sonho celestial. E os céus se abram sobre nós. E se os céus se abrirem sobre nós, as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Nós teremos revelação, os nossos olhos serão abertos, nós nos sentiremos pertencentes, porque aqui é a casa de Deus, aqui é a casa do meu Pai, aqui é a minha família, aqui estão os meus irmãos, e onde os céus se abrem, tem compromisso. Se você é alguém que não se compromete com nada, desculpe te dizer, ou os céus estão fechados sobre a sua vida, ou são os seus olhos que estão fechados. E que se abram hoje em nome de Jesus. Porque estar na presença de Deus é tomar decisões. Não tem como, gente. Por que na igreja evangélica sempre ou frequentemente existem apelos? Apelo não é uma forçação de barra. O apelo é uma pergunta, é um convite às pessoas, aos ouvintes, no seguinte sentido: olha, vocês ouviram a palavra, vocês ouviram várias das coisas aqui, qual é a sua decisão? O que você vai fazer com tudo isso que você ouviu? Qual será o seu passo de fé? Você quer dar algum passo hoje? E muitas vezes a gente diz, vem aqui à frente, como um sinal da sua fé, né, do seu movimento em direção a Deus. Então, eu queria te convidar, vamos ficar em pé agora, depois a gente vai ter um tempo aí, né, para poder colocar o nosso coração em ordem diante de Deus também, tomar ceia, mas eu queria que você pedisse isso a Deus. Deus, eu não só quero sonhar com o Senhor, mas eu quero fazer algo que agrade ao Senhor de acordo com esse sonho. Porque se eu não me movimentar em direção ao sonho celestial, vai virar pesadelo, não vai, irmãos? Vai virar um pesadelo. Então ore. Deus, obrigado. Obrigado por essa escada, Jesus Cristo que nos leva até os céus, a porta das ovelhas, a porta dos céus. Que lugar seria esse a não ser a casa de Deus? Comece a orar diante daquilo que você ouviu hoje. E faça compromissos com Deus. Se você fez algum voto com Deus, trate de cumprir esses votos. Porque a Bíblia diz que Deus não se agrada de tolos, de pessoas que fazem votos e não cumprem. Então, se você quer fazer algum compromisso mais sério com Deus hoje, quem sabe entregando a sua vida a Cristo, quem sabe mudando algo no seu relacionamento com alguém, quem sabe dando um passo em direção a alguém que você precisa se reconciliar. Talvez seja isso, a pedra no teu caminho está sendo um encontro com alguém onde haja necessidade de perdão, de reconciliação. Aleluia, aleluia. Talvez hoje seja uma noite oportuna para você fazer um compromisso com Deus em relação a essa questão de dízimos. Jacó disse isso: Senhor, se o Senhor cuidar de mim, e Deus tem que cuidar de nós, certamente eu te darei o dízimo, Deus. Certamente eu te darei o dízimo. Aleluia, 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 Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, nós cremos que esse lugar hoje, essa é uma palavra, ó Deus, que mostra, eu creio, que a agenda do Senhor para nós hoje aqui é uma agenda de céus abertos, de olhos abertos, de iluminação, um lugar de cumprimento de promessas, de milagres, Pai, nas nossas vidas. Eu creio nisso. Um lugar, ó Deus, em que a Tua presença vai nos dar senso de pertencimento. Nós não estamos sozinhos, há uma família, o Senhor está conosco, nos encorajando, nos fortalecendo. Deus é contigo, Deus caminha com você. E a palavra diz, Jesus disse,
que estaria conosco até a consumação dos séculos. Oh Deus, encoraja a tua igreja, fortalece o teu povo, ó Deus. Nos ajude a caminhar pelos caminhos que o Senhor tem nos mostrado, caminhos de vida, caminhos de paz. Aleluia, Senhor. Deus, se alguém aqui, Pai, ainda não entendeu o Evangelho, abra os olhos agora do coração. Deus, eu sei que é desejo do teu coração, que todos nós, que a gente entenda a tua palavra, Deus. Nós queremos entender a tua palavra. E sabemos que isso só acontece se tivermos o Espírito, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, faz de novo, ó Deus. Renova, Deus. Que surjam coisas novas. Vejam, Deus está fazendo algo novo na sua vida. Elas já estão surgindo, já estão diante de você. Estão muito mais perto do que você imagina. Jacó não tinha noção do quanto perto Deus estava dele. Deus estava do lado dele, muito perto, muito perto. E Deus está aqui nesse lugar, eu creio. Nesse lugar. E que ao tomarmos, Pai, do pão e do suco, que os nossos olhos se abram. Que os nossos olhos se abram, Senhor. Que não seja, Pai, um dia, Pai, desapercebido. É um dia comum. É um dia, Pai, na nossa caminhada, mais um dia do mês de janeiro, mas onde o Senhor está, se torna terra santa, solo sagrado, lugar da presença de Deus. E nós tiramos as nossas sandálias, Pai. Tiramos, ó Deus, a nossa arrogância, o nosso orgulho. Em nome de Jesus, a nossa prepotência de tentar subir a escada sem o Senhor. E nos humilhamos diante do Senhor, Pai. Nos esvaziamos, mortificamos os feitos da nossa carne. Confesse a Deus pecados nessa noite. Fale, Deus, eu entrego a minha vida, sonhos, agenda, projetos. Eu entrego no teu altar, Deus. Eu entrego no teu altar a minha família. Eu entrego no teu altar, Pai, a minha vida profissional. Eu entrego as finanças, Pai, no teu altar agora, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, toca onde há, Pai, morte, onde há, Pai, incredulidade, toca agora em nome de Jesus, Deus, que as vendas caiam dos nossos olhos, o véu caia dos nossos olhos, e possamos enxergar esse novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus Cristo. Aleluia, 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 que o Senhor vive eternamente, Ele ressuscitou, aleluia. O Senhor vive, por isso nós temos esperança e cremos que sim, há um lugar preparado para nós. Há um lugar maravilhoso preparado para nós. E nós ansiamos pelo Teu retorno e pela Tua volta, Deus. Pela Tua volta, Jesus Cristo. Essa é uma promessa que se cumprirá na vida da Tua igreja. Aleluia, Pai. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos tocar.